No Brasil, poucas datas carregam tanto peso simbólico quanto o dia 7 de setembro. Trata-se do Marco da Independência, mas também de uma data que, nos últimos anos, foi apropriada pelo campo político, principalmente pela direita e pelo bolsonarismo. Agora, em 2025, esse dia volta ao centro do debate público, não apenas como celebração oficial, mas como potencial catalisador de tensões políticas, sociais e institucionais. Isso porque existe um risco real de que manifestações de grande porte sejam convocadas e possam ganhar contornos imprevisíveis, em meio ao cenário de crise política, polarização acentuada e incerteza sobre o futuro da direita sem Jair Bolsonaro como candidato viável, já que está inelegível. O fantasma de protestos massivos, organizados por setores inconformados, desperta preocupações legítimas no governo, nas instituições de segurança e na própria sociedade civil, que teme episódios de instabilidade. Desde que Bolsonaro foi declarado inelegível, parte significativa de sua base interpretou a decisão como um golpe contra a vontade popular. Embora a inelegibilidade seja fruto de julgamentos formais e dentro da ordem jurídica, o discurso de perseguição política ganhou força em bolhas digitais, nas redes sociais e nos grupos de apoiadores mais radicais. Isso cria um ambiente fértil para que lideranças, religiosas ou políticas, incentivem mobilizações no Dia da Independência, resgatando o espírito de confronto que marcou os atos de 7 de setembro em anos anteriores, quando Bolsonaro ainda estava no poder. Nesse contexto, o próximo feriado não é visto apenas como uma data comemorativa, mas como um palco para medir forças entre uma direita órfã de liderança eleitoral e um governo que busca consolidar sua autoridade. O grande risco reside justamente na capacidade de mobilização das massas. Embora o bolsonarismo esteja fragmentado, enfraquecido e sem uma figura unificadora clara, ainda mantém uma militância aguerrida e fiel, que pode ser incentivada por pastores influentes, comunicadores digitais ou parlamentares alinhados. Com a prisão de Bolsonaro e a investigação de aliados próximos, muitos enxergam o dia 7 de setembro como a oportunidade de resistir, de mostrar que ainda existe uma base popular disposta a ir às ruas em sua defesa. É essa carga simbólica que preocupa autoridades. Manifestações de grande porte, ainda que pacíficas na intenção inicial, podem facilmente se transformar em atos de vandalismo, confrontos com forças de segurança ou até tentativas de invasão de prédios públicos, como já ocorreu em 8 de janeiro de 2023. Outro ponto de atenção é a retórica em torno da defesa da pátria e da liberdade. Esses conceitos foram ressignificados nos últimos anos dentro do discurso político de direita no Brasil, sendo usados para justificar ações de insubordinação contra instituições democráticas, como o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. O 7 de setembro, sendo uma data patriótica, oferece terreno fértil para que esse tipo de narrativa volte a emergir com força. As redes sociais já começam a sinalizar esse movimento, com publicações que falam em mostrar a força do povo ou em resgatar a independência verdadeira. Se esse discurso continuar a crescer até a data, há a possibilidade concreta de que milhares de pessoas sejam convocadas a ocupar avenidas, praças e espaços de relevância simbólica, como a Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O governo federal, ciente desse risco, vem monitorando de perto os movimentos digitais e as articulações políticas que podem culminar em uma manifestação de grandes proporções. A segurança institucional, em especial o Gabinete de Segurança Institucional, GSI, e o Ministério da Justiça, têm reforçado os planos de contenção, estabelecendo protocolos para evitar que episódios como os do passado se repitam. Há uma preocupação evidente de que a memória dos atos golpistas ainda inspire determinados grupos e que a narrativa de resistência encontre eco em setores militares reformados ou policiais estaduais simpatizantes do bolsonarismo. Assim, a preparação vai além de medidas preventivas tradicionais. Há uma tentativa de mapear líderes locais, influenciadores digitais e até fontes de financiamento para eventuais caravanas rumo a Brasília ou outras capitais. Mas não é apenas o governo que teme. Parlamentares da oposição moderada, até mesmo dentro da direita, enxergam risco no excesso de radicalização. O receio é que a insistência em convocar grandes manifestações em nome de Bolsonaro mantenha viva uma chama que, ao invés de consolidar um novo projeto político, apenas contribua para o isolamento do campo conservador e para o aumento da repressão estatal. Se atos violentos ocorrerem, a imagem pública da direita pode sofrer ainda mais desgaste, afastando possíveis aliados e diminuindo seu potencial eleitoral em 2026. Ao mesmo tempo, há quem veja no 7 de setembro uma oportunidade de reorganizar o bolsonarismo, de manter a militância unida e de enviar uma mensagem clara ao governo, a de que, mesmo sem Bolsonaro elegível, seu legado político continua vivo e com capacidade de mobilização. Do ponto de vista da sociedade, o risco é que o 7 de setembro se transforme em um novo capítulo de divisão, medo e instabilidade. Para muitos brasileiros, a data deveria ser uma celebração cívica, mas a constante apropriação política tem afastado famílias e transformado o feriado em motivo de tensão. Comerciantes, trabalhadores e cidadãos comuns temem os impactos práticos de manifestações em grande escala, como bloqueios de estradas, paralisações de serviços e riscos de confronto urbano. A incerteza sobre a dimensão do que pode acontecer alimenta boatos, notícias falsas e teorias da conspiração, criando um clima de ansiedade coletiva. Se a mobilização se confirmar em grande número, a tensão se estenderá além da política, atingindo também a economia e o cotidiano de milhões de brasileiros.
Outro elemento a ser considerado é a influência internacional. O Brasil já passou por episódios que repercutiram fortemente no exterior, como o ataque às sedes dos três poderes em 2023. Se houver novos atos de massa no 7 de setembro de 2025, principalmente com episódios de violência, isso pode manchar novamente a imagem do país diante da comunidade internacional, colocando em xeque sua estabilidade institucional. Investidores estrangeiros, sempre atentos ao risco político, podem recuar em decisões estratégicas, o que impacta diretamente o desempenho econômico. Além disso, governos de outras nações poderiam cobrar do Brasil medidas mais duras de contenção, exigindo respostas rápidas para evitar a percepção de fragilidade democrática. Em síntese, o risco de uma grande manifestação no dia 7 de setembro é real e não pode ser subestimado. A combinação de uma base radicalizada, um líder inelegível e um cenário de polarização intensa cria os ingredientes necessários para que o feriado cívico seja transformado em palco de disputas políticas e demonstrações de força. O desafio do governo e das instituições é equilibrar o direito constitucional de manifestação com a necessidade de garantir a ordem e evitar que a liberdade de expressão se converta em violência. Para a direita, o dilema é ainda maior: usar a data para se reorganizar e mostrar vitalidade, sem cair na armadilha da radicalização excessiva que pode comprometer suas chances eleitorais futuras. Para a sociedade, resta a expectativa de que o 7 de setembro não se torne mais uma ferida na já delicada democracia brasileira. Esse cenário, portanto, não é apenas sobre a possibilidade de manifestações, mas sobre o futuro da política nacional e sobre como o Brasil lidará com sua polarização. A cada ano, o 7 de setembro tem sido um termômetro da relação entre governo e oposição. Em 2025, o que está em jogo é a capacidade de o país atravessar esse dia sem aprofundar divisões, sem repetir erros do passado e sem comprometer ainda mais a confiança da população em suas instituições. O feriado pode se tornar mais uma oportunidade de ruptura ou, quem sabe, um ponto de inflexão que determine novos rumos para a política nacional. O que está certo é que todos os olhos estarão voltados para esse dia, em busca de sinais do que virá a seguir. A cada dia que se aproxima do 7 de setembro, as ruas do Brasil parecem carregar um peso maior. O simples ato de caminhar em uma avenida central ou observar um noticiário já transmite a sensação de que o país está em contagem regressiva para um dia que pode marcar a história recente. Não se trata apenas de uma manifestação comum, mas de um evento que está sendo preparado e discutido em todos os níveis da sociedade, como se fosse uma espécie de divisor de águas entre o que vivemos até agora e o que ainda pode vir a acontecer. O risco de grandes protestos não está apenas no número de pessoas que podem sair às ruas, mas sobretudo na carga simbólica que o 7 de setembro carrega: independência, soberania e identidade nacional. É justamente essa simbologia que pode transformar um ato em massa em algo que ultrapasse o campo da manifestação pacífica e atinja dimensões de confronto e instabilidade. Os movimentos de direita, mesmo enfraquecidos institucionalmente após a inelegibilidade de Jair Bolsonaro e os processos enfrentados por figuras centrais do bolsonarismo, ainda encontram terreno fértil em setores da sociedade que não aceitam os rumos atuais do país. O discurso de resistência e de pátria em perigo ainda mobiliza uma parte da população, em especial em regiões onde o apoio ao ex-presidente foi mais expressivo. Redes sociais e aplicativos de mensagens têm servido como termômetro desse ambiente. Grupos organizam caravanas, criam slogans e compartilham vídeos que buscam inflamar o espírito patriótico, numa tentativa de transformar o 7 de setembro em um momento de demonstração de força. O grande risco é que essa mobilização não ocorra dentro dos limites da ordem democrática. A experiência de 2021, quando atos no mesmo dia foram marcados por discursos golpistas e ataques às instituições, serve como alerta. Em 2023, vimos novamente tensões em torno das manifestações, embora de menor escala. Agora, em 2025, a diferença está no contexto. Bolsonaro está fragilizado juridicamente, mas a oposição ainda não encontrou um líder capaz de preencher esse vácuo. Isso gera uma situação paradoxal. Por um lado, a ausência de uma figura centralizada pode esvaziar a mobilização, deixando-a mais dispersa e desorganizada. Por outro, a falta de comando também aumenta o risco de ações descontroladas, porque não há uma narrativa única capaz de moderar os ânimos. É justamente na desordem que podem nascer os momentos mais explosivos. Autoridades têm consciência desse risco e já planejam reforços de segurança, especialmente em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, cidades que historicamente concentram os maiores atos cívicos e políticos do país. A presença da Polícia Militar e a articulação com as Forças Armadas estão em pauta, não apenas para garantir a ordem, mas também para evitar que os protestos se transformem em confrontos entre manifestantes e forças de segurança. O trauma dos ataques de 8 de janeiro de 2023 ainda é recente, e nenhuma instituição quer correr o risco de ser acusada de negligência. Outro ponto que aumenta a tensão é a possibilidade de que as manifestações reúnam não apenas apoiadores da direita, mas também grupos contrários, que enxergam no 7 de setembro uma oportunidade de reafirmar a defesa da democracia.
Esse encontro de forças antagônicas no mesmo espaço pode gerar confrontos violentos. Não seria a primeira vez que bandeiras distintas se enfrentam em praça pública, mas a dimensão simbólica do 7 de setembro amplifica o risco. Se por um lado alguns querem transformar o dia em ato patriótico de resistência, outros querem marcá-lo como demonstração de que o Brasil não aceitará retrocessos. A grande questão que se desenha é se essas manifestações serão apenas mais um capítulo de nossa história política ou se marcarão uma virada de página abrupta e dolorosa. Em tempos recentes, o Brasil já testemunhou como protestos podem se transformar em catalisadores de mudanças profundas. Junho de 2013 começou como movimento contra tarifas de ônibus e se desdobrou em um estupim para a crise política que levaria a mudanças radicais no governo. O 7 de setembro, portanto, carrega em si o potencial de desencadear algo maior do que aparenta à primeira vista. No meio desse turbilhão, a sociedade civil observa com preocupação. Comerciantes temem prejuízos, famílias discutem se devem evitar sair de casa, e até mesmo escolas e universidades avaliam a possibilidade de suspender atividades. A expectativa é de que as ruas se tornem palco não apenas de vozes, mas de disputas ideológicas que vêm se acumulando ao longo dos últimos anos. O risco maior não é apenas a violência física, mas a violência simbólica. A ideia de que o Brasil está dividido em dois blocos irreconciliáveis, incapazes de conviver sob a mesma bandeira. Esse cenário também pressiona o governo. O Palácio do Planalto precisa agir com cautela, não pode subestimar os protestos, mas também não pode agir de forma que seja visto como repressivo. Uma ação desproporcional da segurança pode inflamar ainda mais a narrativa de perseguição que a direita utiliza para mobilizar apoiadores. Ao mesmo tempo, uma postura passiva poderia abrir espaço para cenas de caos que manchariam a imagem do país no exterior e fragilizariam a credibilidade das instituições. É um jogo de equilíbrio, no qual cada decisão tem peso político. As consequências de um 7 de setembro conturbado poderiam se estender muito além do dia em si. Um eventual confronto ou episódio de violência grave teria desdobramentos nas eleições municipais de 2026, influenciando diretamente na narrativa sobre quem tem capacidade de manter o país estável. Além disso, poderia abrir espaço para debates ainda mais acalorados sobre segurança, liberdade de expressão e limites da manifestação popular. Se o Brasil conseguir atravessar o 7 de setembro sem incidentes graves, será um sinal de amadurecimento democrático. Mas se o pior acontecer, se as ruas forem tomadas por violência e radicalismo, o país pode mergulhar em uma nova onda de instabilidade política, com efeitos duradouros. O risco está colocado, e todos os sinais indicam que não se trata de uma hipótese distante. O 7 de setembro de 2025 tem potencial para ser lembrado como um marco. A dúvida que resta é se será lembrado pela reafirmação da democracia ou pelo aprofundamento da divisão nacional.